Eu vi um pregador americano hoje, no entendimento dele, ele estava explicando essa profecia do profeta William Branham há 70 anos atrás, 19 de dezembro de 1954, vai fazer 71 anos, né? William Branham disse que quando a confederação de igreja reunisse e estivesse unida, então seria trazido um Papa dos Estados Unidos para cumprir a profecia, simplesmente para cumprir a profecia, né? Bem, sobre esse ponto, esse pregador, eu não sei de que região ele é dos Estados Unidos, mas ele estava analisando isso como aqui no Brasil, muitos pastores dos ismos, das divisões dos tabernáculos aí, que dizem seguir a mensagem de William Branham, também estão analisando esse grande acontecimento aí que pegou o mundo de surpresa, porque se esperava um Papa italiano, um Papa africano, um Papa da França, e de repente, quando ninguém esperava, mas já estava na mensagem do profeta William Branham, há 70 anos atrás, desde 1954, que haveria um Papa dos Estados Unidos. Agora, muitos que atacam o profeta William Branham dizem, William Branham falou por falar, falou por acaso, por coincidência, aconteceu, mas William Branham não disse que era assim, diz o Senhor, então não é profecia. Só foi uma mera suposição de William Branham. Mas a verdade é que um profeta, quando ele está na terra, ele não precisa dizer assim diz o Senhor, para tudo que ele fala. Leia o livro de Reis, 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. O profeta Eliahu disse, segundo a minha palavra, ele não disse assim diz o Senhor, segundo a minha palavra não vai cair o orvalho nem chuva, até que eu traga isso de volta, mas está decretado, segundo a minha palavra, não vai chover, não vai ter orvalho. E por mais de 3 anos, 3 anos e meio, não choveu e também não desceu o orvalho. Houve uma seca, né? E gerou a fome gera doenças. E as doenças geram a morte, né? E aquilo era uma profecia. Quem vai dizer que não era uma profecia? Só porque o profeta Eliahu não disse assim diz o Senhor, e disse segundo a minha palavra, não cairá nem chuva nem orvalho. E Deus honrou as palavras do profeta Eliahu, como Deus honrou, está honrando hoje, em 2025, século 21, as palavras do profeta do século 20, William Branham. Portanto, eu posso afirmar que é profecia. Fica aí caçando subterfúgio, arrazoamento, questionando. Esses que questionam William Branham, ataca William Branham, aqui no Brasil tem um canal Desmistificando Branham, nada vai converter eles. Simplesmente nada vai converter essas pessoas. Eles não vão mudar, eles estão cheios de demônios. Os demônios estão inquietos nessas pessoas, né? Portanto, é profecia. Esse americano que ele estava ouvindo, ele dizia, eu não sei se era profecia. Também não sei se esse Papa dos Estados Unidos é o cumprimento do que o irmão Branham falou. Ele disse que não sabe. Mas eu estou aqui para afirmar que é profecia e que esse Papa dos Estados Unidos, o Leão XIV, está aí exatamente para cumprir o que o William Branham falou na referência 87 da mensagem de Atos do Espírito Santo em 19 de dezembro de 1954, portanto, há 70 anos atrás. Porque esses pastores do tabernáculo, eles queriam ver uma síntese do Senhor, igual o Diógenes Dornelles, da cidade de São Tiago, Rio Grande do Sul, já fez até vídeo, dizendo, não se precipita não, depois esse Papa morre, aí não vem a Mar da Besta, aí vocês vão ficar igual a 1977. Como que, questionando o William Branham, dizendo que, quando o irmão Branham falou, se levantará um Papa dos Estados Unidos, dizendo que foi uma mera opinião de William Branham. Eu prestei muita atenção, até fiz anotações da palavra desse pastor que diz pregar a mensagem de William Branham nos Estados Unidos. Eu até anotei coisas, né? Por exemplo, William Branham disse, na referência 87, Atos do Espírito Santo, primeiro William Branham, ele questiona, né?
Primeiro, lembrando assim, que tem que haver o concílio, a confederação de igrejas tem que reunir, estar unida, e em segundo, se levantará um Papa dos Estados Unidos. Aí é questionando o que o William Branham disse. Ele disse que não vê, embora descreva na mensagem de Branham, ele disse que não vê as igrejas, ou concílio de igrejas unidos. Ele até abre uma página na internet, na palavra dele, tem uma página na internet em inglês, Concílio Mundial de Igreja. E quando ele abre lá, ele diz aqui, ó, só tem 352 igrejas no Concílio Mundial de Igreja. Realmente tem uma página. De 120 países. Mais de 580 milhões de cristãos. Por hora, ele dizendo, só tem 352 igrejas no Concílio Mundial, na página do Concílio Mundial de Igreja. Ou seja, está questionando o que o irmão Branham disse. Chega a dizer, eu não posso afirmar que esse Papa Leão XIV, que é dos Estados Unidos, nascido em Illinois, Chicago, seja o Papa da profecia. Porque ele diz, eu não vi a confederação, o Concílio de Igreja reunido e unido, não vi. Até agora só vejo 352 igrejas no Conselho Mundial, aqui na parte do Conselho Mundial de Igreja. Ou seja, ele está questionando. A coisa está a acontecer diante dos olhos dele, debaixo do nariz dele, né, como sempre, a profecia. Não consegue ver. É o mesmo caso daqueles fariseus religiosos lá do judaísmo, e foram lá no Rio Jordão questionar Iehoanã Batista, se chama João Batista, mas não é João, é Iehoanã, né, o Batista. És Jeremias? És Eliahu, Elias? És o Mashiach? Não sou. O que dizes de ti mesmo? Por que batizas? Eu batizo porque no meio de vocês tem alguém que virá depois de mim, o qual eu não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. O que dizes de você? Eu sou a voz do que clama no deserto. Né? Vim para endireitar o caminho para Adonai, o Senhor nosso. Estou preparando um caminho para ele. Porém, eles podiam abrir Ishaial, que se chama de Isaías, profeta Ishaial 40, capítulo 40, porque lá estava escrito que as montanhas seriam derribadas, os vales seriam erguidos, as folhas das árvores bateriam palmas, né? Então eles poderiam questionar, já que Iehoanã, o Batista, que batizava lá no rio, para o arrependimento, disse que estava cumprindo Ishaial capítulo 40. Aí eles poderiam questionar. Mas cadê os vales sendo erguidos, as montanhas sendo derribadas, as folhas das árvores batendo palma? Em outras palavras, podia cobrar até um terremoto, porque daria a ideia de um terremoto. Mas os vales foram erguidos, bêbados, ladrões, prostitutas, os vales aí, olha os vales aí, foram erguidos, foram batizados para o arrependimento no Rio Jordão, e montanha foi derribada. O rei Herodes era uma montanha, a rainha Herodinas era uma montanha, e os dois estavam vivendo em adultério. Herodes e Iehoanã, o profeta, disse, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão Filipe, você está em adultério. Essa mulher é casada com seu irmão, ela é sua cunhada. Você não deveria ter tomado ela como mulher. Você conhece Marcos, capítulo 10, versículo 11 e 12. Se o marido mandar a mulher embora, casando com outra mulher, o segundo casamento, Mashiach Yoshua, o Salvador, o filho do Criador Jeová, disse que esse homem comete adultério contra a sua esposa. Se a mulher, versículo 12 de Marcos 10, mandar o seu marido embora e casar com outro homem, olha o segundo casamento aí, essa mulher comete adultério contra o seu marido. Tá vendo? O que eu tenho pregado, que não há divórcio, que casamento é até que a morte separe. Leia lá 1 Coríntios capítulo 7, se a mulher se separar do seu marido, não te case de novo, mulher. E o homem não repudia a sua mulher, e é Paulo dizendo, como em Romanos 7, Paulo diz que a mulher está ligada ao marido enquanto ele vivesse. Se o marido estiver vivo, isso é Novo Testamento, é o tempo da graça. Nós estamos no finalzinho da graça e está valendo para hoje. Se a mulher tiver marido vivo e ela for pertencer a outro homem, ela será chamada adúltera. Aí as pessoas
vem para as igrejas e os pastores dizem que conserta as uniões ilegítimas, os casamentos errados, a divórcio. A mulher já está no terceiro, quarto casamento, o homem está no terceiro, quarto casamento, ele faz lá o religioso, manda para o cartório e diz que consertou a vida. Não conserta. E Jeoanã, que se chama de João Batista, e Jeoanã Batista, chamou o rei Herodes uma montanha, a rainha Herodina, outra montanha de adúlteros. Derribou eles. Por isso que eu estou a pregar nesta hora. Se você entende e quer entender, a união, reunião, concílio, confederação de igrejas, aconteceu.